Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Araújo. Hoje com mais uma aula de física, vamos resolver alguns exercícios sobre força elástica. O que é a força elástica, professor? Gente, a força elástica é aquela que surge a partir da deformação de uma mola ou de algum outro corpo, né, que tenha essas propriedades elásticas. E a fórmula principal utilizada para calcular a força elástica é F de força elástica, né? Tanto que alguns livros colocam F é L de força elástica. Mas para não deixar uma fórmula mais confusa, quando nós estivermos trabalhando força elástica, vamos colocar somente o F, tá bom? Para determinar a força. Essa força ela é dada por uma constante, que geralmente é dada no problema, e é bom nós sabermos quais são, né, as unidades de medida para cada uma dessas letrinhas que aparecem aqui. É isso que nós vamos verificar já já. E esse x, o que é, professor? Esse x, gente, é o tamanho da elongação ou o tamanho da deformação que a mola ou que aquele corpo elástico sofreu. Por exemplo, digamos que uma força age sobre uma mola e faz com que essa mola sofra uma deformação de 20 centímetros. Então, nós dizemos que esta elongação ou esta deformação é o valor do x nesta fórmula, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos para os problemas, para não demorarmos tanto? A primeira questão, ela diz o seguinte, ó. Uma mola possui constante elástica, cujo valor é de 50 newtons por metro. Aqui já foi fornecido para nós a constante, que é esta letra K. Então, a mola possui uma constante elástica de 50 newtons por metro. Ok, já sabemos que o K é igual a 50. Vamos colocar aqui só o 50. Se ao comprimirmos em 20 centímetros, olha só, o x é igual a 20 centímetros. Por que, professor, que você identificou que é o x? Porque percebemos que esta foi a deformação que esta mola sofreu. Ela foi comprimida em 20 centímetros. Agora, é interessante lembrar, já desde o início da resolução desses probleminhas, que esta deformação ela deve ser dada em metros e não em centímetros ou milímetros. Você vai ver muitos problemas colocando aí a deformação ou a elongação da mola em centímetros ou milímetros. Você vai ter que converter para metros, beleza? Tem que converter, porque esta é a unidade utilizada na fórmula, o metro. Força newtons, né? A constante é em newtons por metro, que geralmente já aparece assim. E o x, que é a deformação que a mola sofre, ela é em metros. Então, se não aparecer em metros, você vai converter. Como é que eu transformo centímetros em metros? Gente, para transformar centímetros em metros, basta que você conte duas casas para a esquerda e coloque a vírgula, porque o 20 centímetros para metros é uma divisão por 100. Nós sabemos que cada centímetro equivale, ou melhor, cada metro equivale a 100 centímetros, ok? Então, se eu quero transformar centímetros em metros, eu divido por 100. E dividir por 100 é a mesma coisa que contar duas casas para a esquerda e colocar a vírgula, porque o 100 tem dois zeros. Tá bom? Então, se eu contar duas casas e colocar a vírgula, eu vou colocar aqui, ó, tá aqui o 20. A vírgula está bem aqui no final oculta. Então, eu vou contar duas casas para a esquerda e colocar a vírgula, ela vai ficar aqui. E aqui eu completo com zero. Esse zero no final já não tem mais necessidade dele. Então, deu 0,2 metros. Então, é esta a deformação que a mola sofreu, de 20 centímetros ou 0,2 metros. Agora é só aplicar a fórmula. F é igual a constante vezes o x, que é a deformação que a mola sofreu. A força elástica, então, vai ser igual à constante, que é de 50 newtons por metros, coloca só o 50, vezes o x. O que é o x? O x nós acabamos de transformar, converter para metros, é igual a 0,2. Então, a força elástica é igual a esta multiplicação, 50 vezes 0,2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10. Não precisa multiplicar pelo zero. Então, você vai fazer o quê? Como aqui tem uma casa depois da vírgula, você conta uma casa para a esquerda e coloca a vírgula. Zero no final de vírgula não precisa, então restou apenas o 10. Então, a força ela é de 10 newtons. A força elástica sobre esta mola, que a deformou em 20 centímetros, ela deve ser de 10 newtons. Portanto, verdadeira letra. Vamos para a nossa segunda questão, segundo probleminha da Universidade Federal aí de Goiás, foi adaptado o problema. Ele diz o seguinte, ó: para proteção e conforto, os tênis modernos são equipados com amortecedores constituídos de molas. Após sair da aula de física experimental e olhar para o tênis do seu amigo, você verificou que ele estava com um determinado modelo que possui 3 molas idênticas. E essas molas são associadas em paralelo e simetricamente. Elas sofrem uma deformação de 4 milímetros. Olha aí, gente, ó, uma deformação. Essa deformação, como em alguns problemas fala de, pode chamar de elongação, deformação. Então perceba que é compressão, né? Ele foi comprimido, a mola foi comprimida. Então isso é o ΔX da fórmula, que eu aqui estou chamando apenas de x. Então você já pode colocar aqui, ó, que o x é igual a 4 milímetros. Ah, professor, vou ter que converter para metros, né? Sim, mais tarde a gente vai converter para metros, para colocar dentro da fórmula. Continuando, quando o tênis é calçado por uma pessoa de 84 quilos,
que apareceu essa massa aqui, né, gente? Vamos colocar ela aqui. M é igual a 84 quilos. Considerando que essa pessoa permaneça parada, a constante elástica das molas será... Olha o que o problema está querendo, gente. Nós temos que, de cara, identificar o que o problema está pedindo. Qual é o comando da questão? O que ele quer? Ele está perguntando qual que é, olha só, a constante elástica das molas. Qual que é a constante elástica das molas, de cada mola? Qual que é a constante? A constante é a letra K. Então, perceba que aqui nós vamos ter que encontrar a letra K e não o F, né, como a gente encontrou aí na primeira. Então, tem que se ligar no que o problema está querendo. E continuando, diz assim, ó, considere que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Para algumas pessoas, né, pode começar a parecer confuso, mas o que tem a ver essa massa, o que tem a ver essa gravidade? Pois é, gente, para que a gente continue, a gente tem que entender o seguinte, que essa força que está sendo colocada sobre as molas é uma força conhecida por nós. Que força é essa, gente? É a força-peso. Tem uma aulinha só sobre força-peso, uma aulinha excelente, curta, você vai gostar. Eu vou deixar o link desta aula na descrição desse vídeo, não deixe de assistir. Você concorda comigo, com certeza, né, gente? Que para que essas molas se deformem, para que elas sofram uma deformação, é necessário o quê? É necessário que haja uma força. E que força está agindo nesta situação aqui da segunda questão? Do probleminha aqui da Universidade Federal de Goiás. Gente, é a força-peso. É o peso dessa pessoa de 84 quilos que está deformando esta mola, cada uma dessas molas em 4 milímetros, tá certo? Então, eu vou ter que encontrar primeiro a força-peso. Qual que é? Como é que eu encontro a força-peso? Para quem não sabe, tem um vídeo aí, né? Mas eu vou explicar aqui também. A força-peso, gente, eu poderia até colocar aqui um F, tá bom? Mas como é para não confundir com a força elástica, eu vou colocar o P de peso, mas também é força. O peso é uma força. Então, peso é a massa vezes a gravidade, tá bom? O peso da pessoa não é 84 quilos. 84 quilos é a massa. O peso é calculado multiplicando a massa pela gravidade, que vai gerar uma força-peso. Então, para encontrar esse peso, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou substituir a massa por 84, por isso que apareceu a massa aqui, vezes a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar o 10 aqui. E agora o peso vai ser igual a 84 vezes o 10. 84 vezes o 10 dá 840. Então, 840 newtons. 840 newtons é o peso que está sendo colocado sobre as 6 molas, né? São 3 molas em cada sapato. Então, eu quero saber a constante que está agindo sobre cada uma das molas. Este peso está sendo colocado, esta força está sendo colocada sobre as 6 molas. Se eu quero saber qual é a força que está agindo sobre cada uma das 6 molas, você já deve estar pensando aí o que é que eu vou fazer. Eu vou dividir por 6, exatamente. Então, eu vou dividir 840 pelas 6 molas. Se eu dividir 840 por 6, eu terei 840 dividido para 6, é 1. 1 vezes 6 é 6, subtrai dá 2, baixa o 4. 4 vezes 6 é 24, subtrai dá 0. Desculpa. E esse 0 que sobrou, ele vem para cá. Então, nós temos que, em cada mola recebeu uma força de 140 newtons para que a deformasse em 4 milímetros, tá certo? Pronto, já estamos chegando no final desse problema. O que é que o problema quer? O problema está querendo a constante elástica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas jogar a fórmulazinha da constante aqui, gente, ó, da fórmula da força elástica. Então, esta força, ela é igual a constante K vezes o X, que é a deformação. Mas você deve ter percebido que o que eu quero é o K. Então, você pode inverter a fórmula para ficar mais fácil de resolver. Ó. Você deixa o K vezes X antes da igualdade e o F depois. Fica muito mais prático assim. Já que o K, que é aquilo que você está procurando, está antes, você quer deixar ele antes da igualdade, então você inverte tudo. Isso vem para cá e o F vai para lá. Então, você não vai precisar disso. Você fez aí uma transformação na fórmula. Bom, então vamos lá, né? Vamos substituir o que nós temos. O K é o que eu quero, vezes a deformação. Qual é a deformação? Cada mola sofreu uma deformação de 4 milímetros. Como é que eu faço para transformar milímetros em metros? Gente, 1 metro tem 1000 milímetros. Então, para transformar milímetros em metros, você tem que deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, aqui, ó, 4 milímetros, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui o 4, a vírgula está oculta aqui. Tá bom? Então, ela vai se deslocar 3 casas para a esquerda. Mas cadê, professor? Só tem uma casa. Você coloca zeros, né? Eu coloco 3 zeros, coloco 2 zeros, ficam 3 casas. 0 à esquerda não vale nada, né? Então, eu posso acrescentar a quantidade que eu quiser. Então, eu acrescentei 2 zeros. Agora, eu posso contar 3 casas. 1, 2, 3, vírgula. E para não ficar a vírgula sozinha aqui, eu completo com 0. Então, gente, na verdade, a constante, ela é de 0,04 metros. Porque tem que ser em metros. Então, eu coloco aqui que o K é igual a 0,004. Beleza?
O valor do X, o K não, né? O valor do X, que é a deformação que a mola sofreu. E a força nós acabamos de encontrar aqui, né? Na anterior, a força é de 140 newtons. E agora, gente, eu quero encontrar o K. Observe que ele está multiplicando o 0,004. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós temos que o K é igual a 140 dividido por 0,004. Certo? Basta dividirmos isso que a gente vai encontrar o valor da constante. Se eu dividir, ó, 140, vamos lá? 140 dividido por 0,004. Olha só, não é difícil, tá bom? O que é que eu faço? Como aqui tem 3 casas depois da vírgula, eu posso acrescentar aqui 3 zeros e apagar esta vírgula, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o 140, ó. Como aqui tem 3 casas, eu vou acrescentar 3 zeros. E aí, já que eu acrescentei 3 zeros aqui, eu posso apagar esta vírgula. Se eu apaguei a vírgula, então agora só me resta o 4, né? Porque 0 à esquerda não vale nada. Pronto, ficou apenas 140 mil dividido por 4. O mais próximo aqui é o 3, 3 vezes 4 é 12, subtrai dá 2, baixa o 0. O mais próximo aqui é o 5, na verdade é o 5, né? 5 vezes 4 dá 20, igualzinho, subtrai dá 0. Restaram aqui 3 zeros, então eu vou acrescentar esses 3 zeros aqui no quociente. 35 mil, tá bom? 35 mil, vou botar bem aqui, ó. 35 mil newtons por metros, tá bom? 35 newtons por metro. 35 mil newtons por metro. Só que a questão, observe que ela está pedindo, ó, a resposta em kilonewtons por metros. Então, aqui está só em newtons por metro. O que é que você deve fazer? Você não vê aqui as alternativas, ó. Então, você basta apenas dividir por 1000, né? Que é em kilonewtons por metro. Então, você divide aqui o newtons por 1000. 35 mil dividido para 1000 dá 35. Então, a constante vai ser de 35 kilonewtons por metro, tá bom? Portanto, a verdadeira é a letra A, beleza? Letra A. Então, nos próximos vídeos, nós vamos ver tanto a próxima questão como outros exercícios que eu tenho aqui preparados. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima aula.